Efésios capítulo 4, dos versículos 11 a 15. E a nossa leitura diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Deus bendito e eterno Pai, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo rico dia que o Senhor nos tem concedido, pela nossa saúde, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito desde o princípio. E nós clamamos mais uma vez nessa noite que o Senhor continue nos socorrendo nos dias de angústia, nas nossas dificuldades, que são muitas, mas que a nossa esperança seja totalmente depositada no seu poderio, na sua soberania, na sua graça e misericórdia para conosco. Ajuda-nos aqui a ter a compreensão da sua palavra, para que ela seja um benefício não somente para nós, mas para aqueles que também a ouvirão. Perdoa as nossas falhas, também os nossos pecados, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo, e principalmente a um povo pagão, ele precisa ensinar a essência do Evangelho. Ele precisa falar da veracidade da obra de Cristo e da sua seriedade. Também do preparo que deve haver por aqueles que serão futuros representantes do Evangelho. Então, no texto que nós temos em mão, isso sem trabalhar todo aquele pano de fundo que é traçado na carta aos Efésios, porque nós já falamos isso anteriormente em outras ocasiões, mas nos aproximando aqui do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da unidade da fé. Então, quando ele está diante do seu público cristão, da sua igreja gentílica, ele vai falar de algo muito importante que Jesus fez e o porquê Jesus fez e para que tudo aquilo que ele fez será útil. Quando nós começamos no texto em que foi lido, nós vemos um apóstolo dizer que Jesus ele deu ou mesmo presenteou alguns homens cristãos com capacidades ministeriais
para que eles atuassem na vida da igreja e que a vida da igreja fosse tomada por aquele ensino daquelas pessoas que o próprio Cristo capacitou e passasse a trabalhar no ministério. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, porque ele compreende que a igreja não pode atuar se ela antes não for preparada. Uma igreja, ela só pode ser estabelecida em uma sociedade e ela só pode lutar por essa sociedade, fazer com que haja desenvolvimento social quando ela aprende a essência do cristianismo. Quando ela, a igreja, quando está debaixo ou submissa à vontade e ao ensino de Cristo, então ela pode sair, ela pode atuar na sociedade em nome de Jesus. Ela pode sair para o campo sabendo de sua responsabilidade e com competência para agir. E um dos motivos que nós observamos do porquê tanta falência no meio eclesiástico instituído é exatamente a falta do preparo, a falta do que saber, o que fazer, a falta da condição de saber lidar com as deficiências dos próprios cristãos internos e das pessoas que compõem a sociedade. Porque se nós somos representantes de Cristo e nós temos o dever de anunciar o Evangelho, esse precisa ser completo. Esse precisa estar envolvendo todo o ser da humanidade. O homem é um todo, é um composto. Ele não é feito só de parte espiritual, mas ele também é pessoa física que está vivendo e precisa de auxílio, de coordenação, de ensino, de cuidado. Porque quando isso não acontece, quando, por exemplo, a igreja, juntamente com o Estado, abandonam a sociedade à mercê dos seus próprios cuidados, era como se eles estivessem desumanizando o homem e fizessem com que o homem não se tornasse capaz de um desenvolvimento no mundo e aprendesse com ele. Mas a história, tanto eclesiástica quanto a história geral, vai deixar muito claro de que nós, cristãos, devemos ser cooperadores para o reino de Deus. E o reino de Deus, ele já está aqui na terra. Ele não está aperfeiçoado aqui, mas ele já está. E como nós queremos arrebanhar os eleitos para este reino, nós temos que trabalhar com a vida integral dessas pessoas, com a vida toda dessas pessoas, e não somente o contexto espiritual. Então, mas para servir, a igreja precisa ter compreensão, a igreja precisa do saber, para que ela se manifeste às sociedades e seja bem sucedida, porque ela não está no seu próprio nome. Essa é a ideia central. Nós falamos no nome de alguém, falamos em nome de Jesus, não é no nosso nome. Nós não vamos para o campo nas nossas forças, nas nossas possibilidades. Se temos uma capacidade ou outra, essa já foi concedida. Não é natural em nós. Ela já nos foi dada, já nos foi presenteada. Temos que atentar para isso.
Então o apóstolo Paulo ele começa aqui no versículo 11, dizendo que ele mesmo, referindo-se a Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então isso é um presente profundo e benigno do próprio Senhor para os homens, para a sua igreja. E é natural que nós tenhamos a compreensão de que dois desses ministérios aqui, eles já não estão mais em atuação. O ministério apostólico e o ministério profético. Por que eles não estão mais em atuação? Porque eles cumpriram o seu propósito. Então Deus, quando Ele cumpre o seu propósito com pessoas que Ele designou, com ministérios, com instituições, com ordenanças, quando do cumprimento dessa parte do plano de Deus está efetuado, então ele não há mais a necessidade de uma continuidade. Nós percebemos que o ministério apostólico, ele foi somente para os dias do primeiro século. Exatamente porque não existia um cânon fechado no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento não estava completo e ele necessitava de escritores inspirados por Deus para compor a carta completa de Deus para os homens. Então, era um período revelacional, o primeiro século. E o Senhor Deus, ele resolveu, por livre vontade, se utilizar do ministério apostólico para consolidar a sua obra de revelação. Ele usou o ministério apostólico para isso. Então nós percebemos que quando termina o ofício do apostolado, nós não vemos mais ninguém escrevendo cartas à igreja e colocando como se elas fossem inspiradas por Deus. Não, teve várias cartas que foram escritas depois do primeiro século, endereçada às igrejas. Mas os escritores, os autores das cartas, não tomavam para si a responsabilidade de dizer que eles também eram inspirados, comparando-se aos apóstolos. Não, porque eles compreenderam isso, que os apóstolos fizeram aquele último trabalho da revelação de Deus, escriturística. E agora não era mais necessário isso. Quando se fala do ministério profético, esse também, ele já cai em desuso depois do primeiro século. E os motivos são basicamente os mesmos. A proclamação que se teria agora era a proclamação da palavra escrita. Então os homens que iriam ensinar o Evangelho em meio às sociedades, não importando quais fossem, eles iriam falar, mas agora com base naquilo que já estava escrito. Eles iam fundamentar sua mensagem já na Bíblia completa. E não mais receberiam revelações especiais para transmitir ao povo, porque a revelação já estava completa. Ela já estava toda. Então, esse ministério, tanto apostólico quanto profético, eles tiveram um propósito que foi cumprido. Tanto na antiga aliança, o ministério profético, quanto o ministério apostólico no Novo Testamento.
na nova aliança, no novo pacto de Cristo com os homens. Agora o que fica? Ficam os evangelistas, pastores e mestres. Ele vai dizer que o Senhor também deu uns para evangelistas, outros para pastores e mestres. E a ideia aqui do pastores e mestres, perceba que ele não diz e outros para pastores e outros para mestres. Não. Ele vai dizer e outros para pastores e mestres. Então isso é uma clareza, e subentende-se de que os pastores aqui seriam mestres. Pastores e mestres, ou pastores mestres, que é o mais adequado, o mais ajustado, é o que mais se aproxima até da língua original, do grego original. E aí nós começamos a ver alguns choques. Quando nós trazemos para o que está diante dos nossos olhos, no que está relacionado a ministérios. Porque quando o apóstolo Paulo fala desses homens empossados desses ministérios para ensinar a igreja, é natural que eles já tenham aprendido. É natural que a compreensão já lhes tivesse vindo para que eles pudessem transmitir à igreja. Havia uma necessidade de homens com essa capacidade, de homens instruídos, porque a igreja de Jesus Cristo jamais poderia ser uma igreja de ignorantes, uma igreja de liderança leiga, uma igreja de pessoas que não têm profundidade doutrinária. Jamais Jesus deixaria a sua igreja desprovida de homens com essas capacidades, com essas condições para seguir com a sua igreja. Por isso ele mesmo trabalhou a vida de 12 homens. Pegou 12 discípulos que ele mesmo escolheu e os encheu com as suas verdades e preencheu aquelas pessoas vazias, mas agora com a sua vontade, com o seu querer, os encheu do seu espírito e do conhecimento. Eles tinham um ministério, e aí cabe até novamente a palavra integral com Jesus, porque eles passavam o tempo todo com Jesus, conversando com Ele, ouvindo com Ele, indo aonde Ele ia, ouvindo as suas pregações, seus ensinos, vendo seus milagres, participando de suas conversas, de seus debates com os oponentes. Era um ministério integral, durante aproximadamente 3 anos e meio. Então eles aprenderam muito, imensamente aprenderam com o Mestre Jesus Cristo. E o objetivo desses ministérios, assim como o apóstolo Paulo segue, tinha um propósito profundo, que a igreja necessitaria, tanto do primeiro século, como a igreja do século 21, como a nossa igreja hoje, como as pessoas de Cristo que querem representá-lo, que querem falar em seu nome, que querem trabalhar para o reino. Elas precisam estar aptas para fazer esse trabalho. Elas têm que saber o porquê estão fazendo, o que estão fazendo, como estão fazendo. Há uma necessidade disso, de existir habilidades no meio cristão, para que eles tenham competência no agir, no falar. E ele vai dizer que o objetivo de Jesus Cristo ter dado
esse maravilhoso presente que foram esses dons ministeriais, esses talentos ministeriais, o versículo 12 revela que era com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é uma coisa profunda, tremendamente profunda. Veja que em Mateus, voltando apenas algumas páginas, capítulo 28 e versículos 19 e 20, o Senhor Jesus vai dizer assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E preste atenção no versículo 20. Ensinando-os a guardar, outra palavra que preste atenção, todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que antes de Jesus partir, ele deixa essas últimas instruções, mas ele lembra-se de dizer que as lideranças cristãs precisam ensinar todas essas coisas que o Senhor tinha transmitido a eles. Ou seja, então é uma obrigação do cristão, do ensinador cristão, do pregador, do professor, do pastor, ensinar o quê? Todas as coisas que Jesus tem ordenado. Não é parte das coisas. O pastor não tem que saber parte do Evangelho. Ele tem que ter o Evangelho na íntegra. Ele tem que ser um conhecedor profundo. Veja que o apóstolo Paulo diz que ele tem que ser um pastor mestre, para que ele ensine a igreja de Cristo. Porque senão a missão fica falha. A missão se torna defeituosa. E os problemas tendem a acontecer por conta do mau ensino, por conta de um mau direcionamento, por conta de uma não vocação verdadeira para o ministério. Nós vemos uma variedade de problemas. Então o objetivo é com vistas ao aperfeiçoamento. Aqui você pode tomar essa palavra como amadurecimento. O ensino que o apóstolo Paulo diz visa amadurecer os santos, os cristãos. Aperfeiçoar aqui é amadurecer, com que eles tornem-se pessoas capazes, pessoas condicionadas, igreja relevante, não superficial, não igreja que o seu sermão é ralo, passado por cima, que o seu ensino seja duvidoso. Não. A ideia é que o crente aqui, e até mesmo o crente simples, seja maduro na fé, seja firme doutrinariamente nos seus pensamentos, para que ele transmita essas verdades, para que ele tenha condição de trabalhar no reino. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E ele continua:
para o desempenho do seu serviço. Porque pessoas que se dizem cristãs, mas que não são maduras, elas não vão desempenhar um bom serviço. Não tem como alguém que é raso nas Escrituras desenvolver um bom trabalho. Isso é impossível. Nós temos visto na prática o desastre dos acontecimentos. De pessoas que pensam ser, mas não são. Então eles começam a fazer, mas não sabem o que estão fazendo. Não há uma direção ajustada. Não há uma certeza doutrinária. Não há um tempo gasto de verdade no ensino. Não há um compromisso verdadeiro com as Escrituras. Há uma fanfarronice e uma brincadeira. Mas essas pessoas precisam se lembrar de que elas estão lidando com seres humanos, com pessoas cuja sua eternidade depende de suas atitudes aqui. A questão da responsabilidade humana. É óbvio que a salvação e a condenação elas dependem exclusivamente de Deus. Mas os homens são responsáveis pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Que é o que corre paralelo à vontade de Deus, a responsabilidade de cada um. Ou seja, alguém que não passa por esse aperfeiçoamento, por esse amadurecimento, e mesmo assim vive numa tentativa de fazer um trabalho para Deus, ele não vai desempenhar bem esse serviço. E consequentemente, e finalizando o versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo, eles não terão a capacidade de edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja, que é a composição dos membros que compõem o corpo. A edificação é o crescimento. Eles precisam estar aperfeiçoados para desenvolver um trabalho que faça com que a igreja cresça. Isso é sumamente importante. Isso precisa necessariamente acontecer. Os crentes têm que passar pelo aprendizado para absorver o amadurecimento, para desenvolverem um trabalho verdadeiro, profundo, para que a igreja cresça, para que a igreja seja construída, edificada. Essa é a visão e o pensamento do apóstolo Paulo. Ele empurra a responsabilidade para as lideranças, para preparar a igreja, porque o ministério, ele não é um ministério solo. A igreja, ela não deve ser espectadora, como quem está em um estádio de futebol, do lado de fora, torcendo, quando a partida dentro do campo está rolando. Não. No caso cristão, os supostos espectadores, eles têm que adentrar a arena e começarem a atuar, e começarem a fazer, e não ficarem de fora, dando palpite, dizendo isso ou aquilo, como deveria ou como não deveria ser, porque nós não somos técnicos. Nós temos que entrar no campo e fazer parte do meio, e trabalhar, mas saber o que está fazendo, ter condição de desenvolver.
E ele continua: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba o tipo de ensino a qual o apóstolo Paulo se refere. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, ele não fala de um ensino simplesmente básico, de um ensino simplesmente rudimentar. Não. Aqui ele refere-se ao ensino ostensivo, ao ensino que tenha profundidade, que não se alargue horizontalmente, mas profundamente. Esse é o pensamento de Paulo, porque ele diz que a igreja, ela precisa chegar até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, está aqui uma doutrina que é muito negligenciada: cristologia. Chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus tem que trabalhar muito com as Escrituras. É preciso se dobrar diante da Escritura. É preciso se humilhar diante das Escrituras para que recebamos as lições verdadeiras para o verdadeiro crescimento. Então, e é isso que o apóstolo Paulo intenta: que a igreja seja madura, que a igreja seja profunda, que a igreja preste um bom serviço. Essa é a visão de um homem de Deus, de alguém que não está rifando o ministério, de alguém que está pregando de qualquer jeito, porque o apóstolo Paulo ele gasta tempo ensinando nas igrejas, as que ele fundou e até mesmo as que ele não fundou. Por exemplo, a igreja em Roma, numa prova de que tenha sido o apóstolo Paulo que tenha fundado, mas ele envia a carta mais profunda do Novo Testamento, que é aos Romanos. Ele cuida da igreja, ele se preocupa com o desenvolvimento pessoal de cada membro, e ele entende que todos têm que chegar à unidade da fé. Não é uma elite separada, não é um grupo de obreiros que tem que ir para a academia, fazer teologia. Não, o que tem falhado muito hoje, principalmente no Brasil, é quando o ensino acadêmico não adentra os templos cristãos. Isso tem sido um problema, porque a teologia fica lá para os mestres e para os doutores, mas a igreja local padece de conhecimento. A igreja local só serve para arrecadar fundos, só serve para juntar dinheiro. Mas a Bíblia não refere-se a isso. É que todos, sem exceção, têm que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso é uma coisa profunda que precisa adentrar a mente e o coração dos crentes. Então, mas o apóstolo Paulo vai também falar do motivo, porque tem um motivo também. O apóstolo Paulo, sabendo que o mundo é composto por mentiras, por heresias, já naquele período, por falsos profetas, por enganadores. Então ele quer que a igreja seja preparada, porque ele já prevê o que futuramente acontecerá. E no versículo 14 ele diz assim,
para que não mais sejamos como meninos. Olha, essa é a ideia de maturidade. Isso é o porquê os meninos se tornam homens, para que não sejam mais meninos, para que se tornem maduros. Porque é com maturidade que você vai tomar a decisão justa, adequada. É com maturidade que você vai ajudar o corpo de Cristo, a igreja, ou até mesmo aqueles que ainda não são. Porque meninos, Paulo não fala aqui a questão de menino como pessoa mesmo, mas da infantilidade, da não capacidade do discernimento, da percepção, por ser levado por qualquer vento. E ele vai continuar aqui. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. É isso que o apóstolo Paulo quer que a igreja não seja. Uma igreja que vive em função de novidades. Quando surge uma novidade, todo mundo corre para lá e vai ver o que é. E fica-se ali um tempo, enquanto aquilo é uma novidade, aquela coisa toda, eles ficam. Mas quando alguém apita lá do outro lado, o povo corre, agitado, de um lado para o outro, como meninos, porque não tem raízes profundas das Escrituras, porque não tem maturidade cristã, então padece, sofre, chora. Isso é um problema. A igreja não pode viver à mercê de enganadores, sendo levada por qualquer história que contam. Esse é um dos grandes problemas da igreja na atualidade. Qualquer um fala qualquer coisa e a igreja acredita. Qualquer um inventa qualquer coisa. E os crentes seguem fielmente. E não se apercebem, porque as lideranças estão falhando. Não estão preparando os membros de suas igrejas locais. As pessoas estão há anos dentro dos templos, mas os seus líderes faz com que eles permaneçam meninos. Então, quando surge uma novidade, eles correm. Surge outra, eles correm também. Porque não tem firmeza alguma. Isso tem sido horrível no nosso meio. Isso tem sido um problema grave. E a lição é muito básica, é muito clara. Porque se existe um conhecimento verdadeiro das Escrituras, se existem lideranças preocupadas em ensinar o seu público, eles não serão enganados, eles não serão levados por qualquer invencionice humana, por qualquer solução rápida que surja para os problemas. Não! A igreja não pode ceder aos malfeitores que trazem os atalhos e desvirtuam a igreja do verdadeiro caminho, que é seguir paulatinamente as Escrituras, exatamente como elas são, e não com as pseudo-soluções, com as pseudo-revelações que tem surgido nos nossos dias. A igreja preparada, ela não se alimenta dessas alfarrobas de jeito nenhum, porque ela está bem alimentada. A igreja verdadeira, ela é bem alimentada. Então, quando alguém lhe oferece aquilo que não presta, ela recusa, porque ela está alicerçada. Ela não tem falta da verdade a ponto de ceder às novidades. É um problema grave que nós temos enfrentado. E ele termina o versículo dizendo: pela artimanha dos homens
pela astúcia com que induzem ao erro. As maquinações humanas, a artimanha dos homens. Como eles se utilizam disso? Como eles usam de astúcia? Como eles induzem ao erro? Porque eles conhecem a natureza humana e sabem que uma mentalidade que não está composta pelas Escrituras era como se fosse uma cidade sem os seus muros, que a cercam, que a protegem. Então, é uma igreja vulnerável. A igreja que não está imbuída na verdade, ela é vulnerável. E esses homens surgirão, e eles enganarão. E eles causarão grande mal à sociedade, fazendo com que uma falsa igreja se passe como verdadeira. E nós temos presenciado isso. Essas megas igrejas que nós conhecemos são falsas igrejas. São empreendimentos milionários. Mas isso não tem nada a ver com a verdade de Deus. Isso não consta das Escrituras. Esses impérios não corroboram com a verdade bíblica. Não. Não faz o menor sentido. Isso que tem acontecido. No versículo 16 ele vai dizer: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então isso aqui tem uma grande importância. Porque ele vai citar de novo a ideia de todo o corpo. Todo. Como ele vem trabalhando a ideia de unidade, ele quer dizer que nós temos que ser um em Cristo. Que nós temos que ser unânimes. Que nós temos que ser um, exatamente. E aí ele vai dizer, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Olha, como há um equilíbrio, como ele coloca um equilíbrio. E ele vai usar as esferas do corpo humano para mostrar o nosso corpo, por exemplo, ele está em comum acordo consigo mesmo. Tenha certeza disso. Que o seu braço, de vez em quando, ele não ataca o seu rosto ou nenhuma parte do corpo, porque ele coopera. Ou melhor, eles cooperam entre si. Exatamente é o que Paulo está tentando dizer aqui no que está relacionado ao corpo de Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado, ou seja, cada parte no seu lugar e consolidado, firmado pelo auxílio, ou seja, pela cooperação de toda a junta. Ele fala de uma relação de membros, mas harmônica. Olha as condições em que ele põe aqui. Ó. Ele diz que é uma harmonia, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha, cada um cumprindo o seu papel, cada um atuando na sua função, cada um agindo com o que é próprio e agora natural de sua nova natureza. Isso é uma profundidade terrível quando o apóstolo Paulo diz isso. E ele ainda vai dizer que efetua o seu próprio aumento. A igreja
que cresce porque trabalha em conjunto, porque mutuamente aprende, ensina, vive. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E colocando nos termos adequados, é aprende, vive, ensina. Para a sequência ficar justa, para a sequência ficar certa. Essa é a igreja ideal. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que se aproveita do ensinamento de homens a quem Deus chamou e trabalhou a vida deles, e que por eles aprende e passa também a ensinar, o que forma um discipulado justo e adequado, segundo as Escrituras. Porque discípulo é quem gera discípulo. Esse é o pensamento do apóstolo Paulo para a igreja. Que a igreja aprenda, de verdade, cresça por si só. Que não dependa da secularização. Que cada um cumpra o seu papel. Cada um siga na sua função. Se mantenha na vocação em que foi chamado. E se aprofunde nela. Quando você descobre que tem um talento, um dom, você deve buscar desenvolvê-lo. Esse é o papel de cada membro do corpo. De cada pessoa que hoje é nascido de novo. Que hoje é cristão. É o desenvolvimento para uma realidade. Para que se preste um bom serviço em nome de Cristo. Há uma necessidade de se fazer uma revisão grande e urgente no meio cristão evangélico brasileiro, para que haja uma prestação de serviço cristão com qualidade, com propriedade, com amor. É necessário que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos dobrar verdadeiramente diante do senhorio de Cristo. E se dobrar diante do senhorio de Cristo não é nada menos o que nos submetermos à sua verdade escrita, aos seus ensinamentos eternos. E quando isso acontece, nós temos uma igreja madura, uma igreja aperfeiçoada, uma igreja que atua e se vê o resultado. É óbvio que a longo prazo nada é instantâneo no reino de Deus. Nada é instantâneo. Nada é rápido. Nada deve ser com atalhos. Mas é preciso que se comece uma observação mais séria no que está relacionado a uma igreja crescer com maturidade, com saúde espiritual. E as lições nós temos nas Escrituras Sagradas. Vamos orar. Deus amado, nós mais uma vez, Senhor, agradecemos por esses momentos que o Senhor nos concede na sua presença santa e bendita, ouvindo a sua palavra e procurando tirar as muitas lições que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda, Senhor, para que nós possamos prestar um serviço de valor na sua obra.
não importando qual é a função de cada membro, mas que façamos aquilo que o Senhor tem nos vocacionado, que o Senhor tem nos chamado e nos responsabilizado. Fortaleça, Senhor da glória, a sua igreja, para que esse desejo do aprendizado não saia jamais dos nossos corações e para que nós jamais olhemos para os obstáculos, para as dificuldades e que nunca objetivamos desistir por conta das dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a glorificarmos o Seu nome. Porque se nós fazemos isso é porque o Senhor nos dá capacidade e condição. E por isso nós continuamos pedindo que o Senhor derrame sobre cada um de nós esse combustível da fé, da graça e da misericórdia sobre cada um de nós. No nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.